tarde, pessoal. Boa tarde a todas e a todos. Vamos para o nosso terceiro encontro do nosso curso de Direito e Biodiversidade Comum. Então, apenas para esclarecer a dúvida que surgiu nos nossos grupos de WhatsApp, hoje à tarde, né? No encontro de hoje, o professor Ayrton vai seguir com a exposição acerca da CDB e de seus protocolos, né? No dia 16, semana que vem também, mas aí nós já vamos fazer alguma atividade de debate, aí o professor Ayrton vai explicar em seguida o que ele gostaria que a gente lesse, né? No dia 23, eu faço uma exposição sobre as teorias do comum, tá? Então essas são as próximas programações. Nós temos dois livros já sendo lidos pelo pessoal do grupo, né? O da Juliana Santilli, que é o Socioambientalismo e Novos Direitos, é um livro já antigo, mas é um clássico, e o livro Reclaiming the Commons, da Vandana Shiva. Então esses nós vamos planejar para a sequência, tá? Então as próximas, hoje e as próximas duas reuniões, já temos um planejamento, e na sequência nós vamos definindo, né, em quais datas vão ser apresentados os textos e outras atividades. Tá legal? Também eu já anuncio para vocês que eu estava conversando aqui com a Francine, que é o contato, a sugestão, inclusive, do professor Ayrton, né? A Francine Leal, que vai fazer um café com pesquisa com a gente sobre patrimônio genético e questões afins, né? Eu já acertei com ela aqui a data, Ayrton. Vai ser no dia 28/5. Uhum. Terça-feira, então vai ser no horário do nosso curso, ou seja, eu incluí ele no conteúdo do nosso curso. Muito bom. Então a gente faz um café com pesquisa já nesse horário, já aproveita o mesmo público, é o nosso assunto, né? E até ali a gente já vai ter lido algumas coisas, já vamos estar mais afiados para ter umas boas perguntas para ela. Legal? A Francine tem um conhecimento prático excepcional. Prático, né? Uhum. E ela então, trabalha... passo para ti, tu claro. pode dar sequência já. Mas, enfim, é uma ótima notícia esse convite, porque a Francine, ela tem um conhecimento prático muito bom, tá? Eu conheci o trabalho dela, na verdade, tanto por ocupar um espaço nessa questão do patrimônio genético, quando eu trabalhava aí na UX, lá no Escritório de Transferência e Tecnologia, e ela participava dos eventos e dava palestras, e eu fui algumas vezes, encontrei, assim, nunca pessoalmente, sempre online, ou não ia no evento, ouvia, mas não chegava a conversar com ela. E depois, todos os trabalhos do Conselho do Patrimônio Genético e outros da SBPC, do pessoal que trabalha com essas questões de patrimônio genético para a academia, e até para a indústria estava junto, participam junto, às vezes, né? E eu acabei conhecendo, porque se tornou aberto os trabalhos que o pessoal fazia lá no Conselho do Patrimônio Genético, outros lugares, por conta da pandemia, então as reuniões não eram fechadas, e a Francine representou já a CNI, né, o Conselho Nacional da Indústria, mas ela tem uma visão muito legal, porque ela trabalha com uma visão pró-comunidades tradicionais, assim, ela não é aquela visão neoliberal, ela consegue transitar, e ela é muito legal, né, ela tem uma empresa que trabalha com isso, né, de consultoria nessa questão do patrimônio genético, bem amplo, sabe, e até ela foi consultora do Ministério do Meio Ambiente também. Enfim, existe um grupo de pessoas que trabalham com isso, não no plano do contencioso jurídico e tal, mas no plano da gestão. E é bem interessante. E prestam consultoria para as empresas. É o caso dela. Ela não advoga, ela trabalha na gestão das empresas mesmo, né? Então, e também atua junto aos órgãos públicos. Muito legal. Bom, pessoal, eu fiquei muito contente com a semana passada, assim, com o interesse de vocês. Eu até peço desculpas que não consegui abrir muito espaço para perguntas, tá? Não, é que é muito assunto. Valeu? Estamos ouvindo.
Talvez eu tenha que trocar de lugar aqui. Minha internet está travada aqui. Estão me ouvindo agora? Tá um pouco travada a minha imagem. Para a gente, você não parou nem um minuto. Acho que tá. Não parou? A minha tela do computador parou. Acho que é meu computador que está ruim. Agora que ele vai projetar. É meu computador que já está dando sinais de fadiga aqui. Tá, vamos lá. Então, eu fiquei muito contente que vocês ficaram interessados. Eu percebi interesse geral, né? Mas, como era muita coisa, e é bastante coisa, eu prefiro fazer uma base para depois a gente avançar com vocês com conhecimento, assim, mínimo, né? Um alinhamento de conhecimento, tá? Que é importante. Que é mais ricas, assim, vocês... Claro que o material que eu passei para vocês é bem primário. Ele faz uma coisa que eu acho importante, que ele mostra a evolução da convenção e ele mostra o vínculo com a legislação nacional, para não parecer uma coisa tão distante da gente, né? Falar desse assunto, que parece muito distante, mas na verdade é muito, muito próximo e muito aplicável, tá? E eu vou começar hoje repetindo o que eu falei antes, mas de uma forma bem rápida, só para fazer para reviver isso, para relembrar, e depois eu avanço. Esses slides eu vou disponibilizar ao final, tá? Entregar para o Clóvis ali, vou disponibilizar. Eles são... eu reeditei eles, os que eu tinha escrito, então eu melhorei eles, aquele em relação a... Me empolguei, comecei a mexer de volta, faz muito tempo que eu não mexo nesses slides, né? Dei uma atualizada, claro, e eu vou disponibilizar para vocês. Então, basicamente, né, a Convenção sobre Diversidade Biológica, ela é uma convenção que tem 3 objetivos, né? Conservação da diversidade biológica, utilização sustentável de seus componentes e repartição justa e equitativa de benefícios derivados dessa utilização, só que dos recursos genéticos. Isso é interessante, ó. Quando fala em conservação, é geral, é da diversidade biológica como um todo, né? Quando fala em utilização sustentável de seus componentes, quando fala em repartição justa e equitativa de benefícios, é da utilização de recursos genéticos. Então tem um recorte aqui, né? Não é o benefício da utilização de qualquer coisa, é do recurso genético. O conceito de recurso genético é bastante amplo também. É aquele recurso, como a gente diz, genético, porque é o material genético, o material que tem informação genética, né, e que é um recurso para o ser humano. Tá? O recurso é aquilo que é útil para o ser humano. Então, é praticamente tudo pode se transformar em recurso genético. Tá? Desde uma planta, um animal, uma célula, uma secreção de um animal, né? Hoje se discute até sobre informação genética bruta, imaterial, no caso, né? E aí é uma discussão interessante que está se fazendo na CDB. Afinal, quando envolve informação do código genético, nós estaríamos falando de quê? Né? Para a CDB, recurso genético é físico, mas, por exemplo, na lei brasileira fala em informação genética. Recurso genético, patrimônio genético é outro termo que o Brasil usa, né? Não é recurso, na lei usa patrimônio. Patrimônio genético seria informação de origem genética. Então, existe hoje já uma discussão bem interessante, que é de que informação genética é bem soberano nos estados. Alguns países defendem isso, o Brasil defende, mas isso tem uma implicação complicada para o mundo da ciência também. Né? Porque na ciência você precisa trabalhar com informação genética, e isso tem em bancos de informação genética, eles chamam de Gene Bank, né? No mundo inteiro. Eu tenho até um artigo sobre isso, depois eu posso passar um link, que é um artigo que eu escrevi naquela revista da Uniceub, a convite de uma aluna de um dos nossos cursos de extensão no tempo que eu estava na UX aí. E ficou um artigo muito legal, né? Discutindo essa questão, afinal, como tratar a informação genética pura e simples, né? Porque essa informação genética, ela é, digamos assim, traduzida hoje pelo genoma. Tá? Então, a tecnologia conseguiu gerar, então, o genoma conseguiu gerar informação, e essa informação está disponível em bancos de genes. Você assina esse banco de genes, você tem a informação. E o mundo da genética é um mundo muito tecnológico. Então, conseguem fazer pesquisas genéticas sem encostar numa planta, né? Utilizando só a informática mesmo, né? Usando simulações computacionais. Tá?
E esse é o mundo que a gente está vivendo aí, tá? Mas só para lembrar, conservação da diversidade biológica, que é mais genérico, né? Utilização dos componentes dessa diversidade biológica e repartição justa e equitativa de benefícios derivados desse recurso genético. Lembrando que eu falei que, na origem, esse tratado falava só de conservação sobre diversidade biológica, tá? E o Brasil e outros países megadiversos, especialmente os países do Sul, que incluíram essas outros objetivos: a utilização sustentável dos componentes e a repartição justa e equitativa. Hoje eu vou falar para vocês rapidinho sobre essa parte da CDB, né, de novo, a legislação, e depois eu vou até destacar um pouco mais o terceiro princípio ali, que eu sei que o Clóvis trabalha com isso, bastante com vocês, e também tem uma questão que envolve o protocolo de Nagoya, que é o protocolo que, entre aspas, regulamenta a CDB, a convenção, nessa questão da repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização do recurso genético. Acesso e repartição de benefícios. Tá? Esses três objetivos, eles se imbrincam, eles têm uma relação forte entre eles, não são coisas isoladas, né? Então, a conservação e o uso sustentável, elas têm uma troca, né? Na medida que você conserva, você possibilita o uso sustentável de bens e serviços. Na medida que você usa sustentável esses bens e serviços, você reduz os processos, diminui o impacto sobre o meio ambiente e conserva, né? No momento que você tem uma repartição de benefícios vinculadas com a conservação, você valoriza essa conservação, né? E gera recursos para isso, né? Da mesma forma, quando você conserva a biodiversidade, você gera benefícios intrínsecos para depois aproveitamento humano, né? Pode ser, por exemplo, o simples fato de você manter uma floresta em pé, de você preservar uma área, você pode estar gerando uma proteção, entre aspas, de uma biblioteca de diversidade genética, de informação genética, né, para gerações futuras. Da mesma forma, quando você, presentes e futuras, né? Quando você conserva isso junto com conhecimentos tradicionais, mais ainda. Então, vejam que há sempre um benefício mútuo entre conservação, repartição de benefícios e uso sustentável. Essa é a proposta da CDB, né? Você usar de forma sustentável, você tem benefícios econômicos que podem ser repartidos, né? E a valoração dos produtos também é parte desse processo. Então, na verdade, uma convenção que era muito mais uma convenção de ecologistas e voltadas para esse aspecto da biologia da conservação, ela tem uma abertura para agregar a questão econômica dos estados, aí eu digo não só a questão econômica específica de cada processo, não, dos estados mesmo, tá? Estabelecer a possibilidade de trocas entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, tá? Porque o norte, como eu falei para vocês antes, na parte de geopolítica, ele é rico em recursos econômicos, nós também temos boas universidades, mas em proporção muito mais para o norte, né? E eles têm os recursos para investir, né? Para fazer investimento também. Equipamento, pessoal já está cada vez mais dividido. O Brasil é um país que tem, o Sul está cada vez se desenvolvendo mais nisso, mas ainda é bastante dependente do Norte em relação a isso. Então, economicamente, se aproximando da conservação da biodiversidade, tá? Pelo seguinte viés: conservar custa dinheiro, e conservar pode ser também abrir mão nessa economia não muito, essa economia primária, digamos assim, dos países em desenvolvimento, significa abrir mão de ganhar dinheiro, né? Nem gosto de falar, Clóvis, abrir mão de desenvolvimento econômico, não abre, né? Você fazer extrativismo não é desenvolvimento econômico, mas de crescimento econômico no curto prazo, digamos assim, né? Ou abrir mão de recursos para investir em educação, saúde, mesmo que seja em curto prazo, tá? Porque os países em desenvolvimento são basicamente a economia é muito baseada no setor primário, né? E os países desenvolvidos eles têm muito mais tecnologia, ciência de ponta, então o desenvolvimento deles
é de outra ordem, e agregam muito valor aos produtos. A ideia é fazer uma troca, né, entre Norte e Sul, e pensando nesses 3 objetivos. Tá? Já falei para vocês sobre alguma coisa sobre termos, também falei da questão da soberania dos estados, que isso aqui dá uma força importante para os países do Sul. Né? O Estado é soberano, tem direito soberano de explorar os seus próprios recursos, segundo suas próprias políticas ambientais, só que não é uma coisa fechada. Vocês vão ver depois que a CDB ela tem um conjunto de regras e de diretrizes, né, que os estados têm que seguir. Não existe um sistema de sanções muito bem estruturado, como em grande parte do direito internacional, mas existe uma forte pressão para que os países cumpram isso. Cada vez vai ser maior, na medida em que o mundo vai percebendo os limites da economia em relação à natureza, as questões de mudança climática, a pressão sobre a biodiversidade, tudo isso que a gente está vendo. Né? Vai aumentando cada vez mais a pressão sobre os estados de cumprirem as normas internacionais. Tá? Embora, do outro lado, eu já comentei com vocês na outra terça-feira que também, né, quando a gente fala em sustentabilidade energética, para tirar um exemplo, né, também tem do outro a segurança energética. Então, os estados se apoiam no petróleo, né, e não, talvez, em energias limpas no curto prazo, em função do que está acontecendo no mundo, guerra e etc. Da mesma forma, pode acontecer com a questão da conservação da biodiversidade. Né? Ok, nós temos que ter uma agricultura sustentável, a gente tem que ter uma preocupação com as nossas florestas, etc. Mas, para a economia em larga escala, pensando em termos de PIB e outros, digamos assim, situações econômicas que existem, né, de desenvolvimento e de crescimento dos estados, os estados acabam optando para isso, né? Balança comercial, PIB, tudo aquilo que a gente ouve os economistas mais clássicos falarem. Tá? Mas a soberania importa e ela carrega consigo uma responsabilidade. Não é simplesmente o Estado ser soberano sobre os recursos e poder fazer o que ele bem entende. Tá? Ele tem uma responsabilidade de assegurar que aquilo que ele, no seu território, ele faz não cause dano a outros estados, e também uma responsabilidade de operar dentro das regras do jogo. Tá? E essas regras do jogo da CDB, elas partem muito da perspectiva da responsabilidade do Estado, né? O Estado é o implementador dentro do seu território, mas também da cooperação, tá? Da cooperação para a conservação, utilização da diversidade biológica. E, claro, essa cooperação vai se dar depois com a repartição de benefícios também. Tá? Os tratados ambientais, a maior parte deles são muito calcados na questão da cooperação, menos na responsabilização e mais na cooperação. E a biodiversidade é vista como uma preocupação comum da humanidade. Então, a gente tem que pensar em gerações futuras, né, deixar para as gerações futuras essa biodiversidade, mas também uma fórmula que, ao mesmo tempo, respeite o direito ao desenvolvimento sustentável dos estados e respeite a especial condição dessa biodiversidade não como um bem patrimonial global, né? Vocês viram que não tem a palavra patrimônio, mas como uma preocupação. Então, acho que foi uma tentativa de colocar nesse nível de importância, mas não ir para aquele conceito de patrimônio comum da humanidade que alguns queriam e alguns ainda defendem, por exemplo, em relação à biodiversidade agrícola. Né? Então, tem um lado que defende que seja bem de todos, livre acesso, porque, por exemplo, como a Vandana Shiva entende que qualquer forma de apropriação da biodiversidade é negativa, né, porque vai para o mercado, entra no neoliberalismo e tal, e outros próprios neoliberais entendem que a biodiversidade tem que ter livre acesso para pesquisa, etc., porque eles querem ter livre acesso mesmo, não querem repartir de benefício com ninguém, não querem ter nenhum tipo de restrição ao uso da biodiversidade. Tá? Bom, essa convenção ela traz um conjunto de medidas gerais para conservação e utilização sustentável. Os estados têm que desenvolver estratégias e planos e programas para conservação e utilização sustentável ou adaptar os seus programas dentro do seu território, e eles têm que integrar, na medida do possível, a conservação e a utilização da diversidade biológica sustentável nos planos, programas e políticas setoriais e intersetoriais. Tá? Então, assim, pelo que está na CDB, os países que fazem parte, eles têm que
incluir em todas as políticas setoriais possíveis a questão da diversidade biológica. Tá? Por exemplo, a política de turismo do Estado tem que ter, meio ambiente, por óbvio, agricultura, transporte, tudo isso tem que levar em consideração tanto os impactos negativos, por exemplo, no caso do transporte, do desenvolvimento de infraestrutura para algumas regiões do país, quanto os impactos positivos que podem ter determinadas estratégias de transporte. Né? Isso é importante num país como o Brasil, por exemplo, que tem uma produção de grãos no interior do país e que quer fazer o escoamento para os portos, só que para fazer esse escoamento tem que investir em infraestrutura, só que dependendo do tipo de investimento que faça em infraestrutura, isso pode ser muito perigoso para a biodiversidade, né? Porque isso pode abrir clareiras na floresta e aumentar o desmatamento. Existe até um efeito, eu já vi com outros termos, mas é como se fosse, imagine que é como se você pegasse uma folha, né? Imagina que você tem uma folha na tua frente e você tem aquela linha que passa no meio da folha, né? Quando você faz a estrada, você tem aquela linha no meio da folha. Em pouco tempo, vem aquelas ramificações e começam a surgir outras linhas, outras estradas, digamos assim, né? Acho que é uma boa imagem para mostrar isso. E aí você começa a criar núcleos populacionais, assentamentos humanos, etc., e desmatamento. Então, a passagem de uma estrada para fazer o escoamento por uma floresta, por uma área de grande biodiversidade, ela tem que ser muito cuidadosa. Então, estou colocando esse exemplo, e tem outros. Por exemplo, a política energética, né? A criação de muitas centrais hidrelétricas, isso pode impactar também a biodiversidade, pode alagar áreas importantes de diversidade biológica. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um caso, que é a hidrelétrica da Barra Grande, no Rio Pelotas, que alagou uma área muito extensa de araucárias, né? E foi bastante conhecida, eu uso como exemplo nas minhas aulas de direito ambiental, quando eu falo de injustiça ambiental, para mostrar para eles que também acontece aqui, não é só em outros lugares do Brasil. Tá? Claro que a gente tem que falar aqui tem que falar de Barra, não sei se eu falei Belo Monte, é Barra Grande aqui, né? Belo Monte é no Pará. Tem que falar de Belo Monte, no Pará, e tem que falar de Barra Grande, no Rio Grande do Sul. Tá? Vamos lá. Então, só para contar para o pessoal, né? Tem um projeto do qual eu faço parte, junto também com a Caroline, né? Que recém se doutorou, e o Matheus, né? E é junto com o pessoal lá de Chapecó, que é sobre o water grabbing, né? Que seria a apropriação da água para a produção de energia e os impactos ambientais resultantes na bacia do Uruguai. E então é um projeto de pesquisa CNPq que está financiado e a gente já está se organizando, né, para produzir em torno disso. Então tu falaste agora né, da questão das barragens, vale-se essa nota aí, né? Legal. Já teve até um evento inaugural do projeto de pesquisa, eu fui até lá, né? E a gente tem planejado viagens aí para apresentar trabalho nos eventos. Que legal, que legal. O Reginaldo está envolvido. Sim, a coordenadora do projeto é a Arlene Henke, né? E a Silvana Winkler e o Reginaldo Pereira também estão envolvidos. Top. E nós aqui e outras instituições também. Legal. Do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Muito legal. Olha só, aí seguindo aqui, né, das medidas gerais de conservação, tem as medidas de identificação e monitoramento. Eu não vou entrar muito no detalhe, mas é importante isso, tá? A CDB ela não vai trazer uma lista de espécies ameaçadas, como tem outros tratados internacionais. Ela vai dizer o seguinte, olha, os estados nacionais, eles têm que se esforçar, claro, pode ser conjuntamente, pode ser a partir de cooperação, isso é importante que se faça, para identificar os componentes da biodiversidade que devem ser priorizados na hora de conservar, né? Monitorar os componentes da biodiversidade que estão em risco, né? Desenvolver indicadores. Então, essa é uma parte bem interessante dessa convenção, porque ela tem um aspecto técnico. Então, aquilo que a gente tem que preservar é dinâmico.
né? Então muda a realidade da biodiversidade local, e não adianta você estabelecer uma lista fechada do que tem que fazer se as coisas vão mudando de acordo com o desenvolvimento do país ou com as mudanças sociais, econômicas e tal. Então isso é importante porque a convenção ela cria obrigações para os estados, como eu falei, individual ou conjuntamente, de fazer levantamentos de dados sobre o seu território, né? Gestão territorial, mas dados sobre a biodiversidade. E o Brasil é muito rico nisso, o Brasil fez muita coisa. Depois da convenção, início dos anos 2000, ali, saíram muitos estudos importantíssimos. Inclusive, esses estudos eles podem ser úteis para projetos e, por exemplo, para discutir, fazer um EA-RIMA, um estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, e assim por diante, porque são levantamentos feitos com recursos da União, dos estados, né, principalmente da União, do Ministério do Meio Ambiente, mas com a ajuda dos estados também, os órgãos estaduais, e universidades e tal, para saber o estado atual da nossa biodiversidade, né, e para saber quais as áreas prioritárias para conservação. Isso foi definido, e o Brasil tem uma política, né, a Política Nacional de Biodiversidade, que foi desenvolvida a partir disso. Tá? Um projeto bem extenso, os estados têm que se envolver nisso. Né? Infelizmente, no último governo, nos últimos 4 anos, para vocês terem uma ideia, esses dados desapareceram do site do Ministério do Meio Ambiente. Tá? Eu só estou dizendo que eu procurei isso aí. Esses dados desapareceram. Esses estudos eu consegui encontrar em outros lugares. Eu tenho eles físicos, porque eu fui no Ministério do Meio Ambiente e peguei lá, tá disponível. Se um dia vocês forem no MMA, não sei se vai continuar tendo essa biblioteca lá. Você chega até a biblioteca como essa aqui, desculpa perguntar, só uma curiosidade, mas tu chegaste a fazer uma solicitação, assim, formal? Não fiz, mas no site tinha, bem claro isso, tinha no site todas as informações. Aí não achei. Depois eu consegui achar de novo já, mas um tempo ficou, tipo aquela história, tô mudando sites, realmente os sites mudaram, né, e eles ficaram pobres em informação, e você tinha que buscar em outros caminhos. Talvez até achasse o próprio site anterior do Ministério do Meio Ambiente, mas ficou bem claro que... Tá, mas isso você encontrou depois, então? Achei depois, né? Mas tive muita dificuldade, tá? Bom, a CNB, então, além dessa questão do monitoramento, essa questão de medidas gerais para conservação e sustentável, aí eu vou voltar para uma coisa que eu já falei na aula passada também, na fala passada, a conservação, né? In situ e ex situ. É importante falar isso porque alguns de vocês não conhecem esses termos, né? O que é conservação ex situ? É aquela conservação do componente da biodiversidade fora do habitat natural, ou da área onde ela foi desenvolvida como produto humano, assim como a domesticada, o termo que a gente usa, né? Então, claro, quando eu falo domesticada, eu falo em várias gerações, né? Então, essa conservação ex situ, ela pode se dar em banco de genes, jardins botânicos e jardins zoológicos. A Universidade de Caxias do Sul é um exemplo, ela tem conservação ex situ, tá? Inclusive, o herbário de vocês é sensacional, assim, é muito bom, tem intercâmbio mundial. Existe um professor, o Felipe, né, eu tenho contato dele, acho que o Clóvis conhece o Felipe, talvez pelo pessoal lá do Patrimônio Genético, e se vocês quiserem fazer uma visita, ele é muito legal, ele é muito solícito, ali nessa parte do Museu de Ciências Naturais da universidade, e o herbário também, tá? Ele faz troca, ele faz intercâmbio com o Brasil inteiro. Inclusive, eu conheci ele porque ele precisava fazer intercâmbio de espécies e tinha muitas dúvidas, né? E eu tentei ajudar ele nesse sentido, que você mandar uma planta... Paralisou para vocês? Oi, deu uma travadinha, tá? A minha internet... Isso, retoma aí. Bom, um minutinho, caiu um pouco. A conservação in situ é aquela conservação no ecossistema e habitat natural, aonde aquela espécie surgiu, se manteve, né? Então, essa conservação in situ ela é a mais importante, tá? Então, é ali nessa região em que você consegue fazer a manutenção dessas espécies, você consegue fazer a recuperação de populações viáveis de espécies, de modo que a população delas possa continuar existindo por bastante tempo. Quando eu falo aqui, numa escala até acima da escala humana, né? Tá?
Porque, imagine, as espécies existem há muito mais tempo que nós na natureza. A gente impacta elas, né? Então, assim, vamos pensar na serra. O que seria uma espécie de uma conservação in situ? Né? A araucária. Essa araucária angustifolia da serra. Né? Já em algumas outras regiões do Brasil não seria conservação in situ, seria ex situ, que não existe lá. Tá? Mas também espécies domesticadas ou cultivadas, quando elas têm um desenvolvimento de certas características por gerações, assim, a gente entende que também é uma conservação in situ. Tá? Aqui no Brasil, a gente não trabalha tanto com conservação in situ de espécies cultivadas, e nós não temos uma categoria de área protegida para isso. Mas nesses países andinos, se não me engano, no Equador, eles têm até formas de proteção especial para essas áreas de cultivo indígena. Tá? Aquelas formas diferenciadas que eles têm de fazer as culturas, né? Em mosaicos, eu não sei o termo certo técnico, mas parece umas escadinhas assim de produção agrícola muito antigas, e, claro, ali tem conhecimento tradicional associado envolvido, né? Tá? Eles têm áreas específicas para proteger isso. A Juliana Santini, inclusive, tem um livro que é sobre agrobiodiversidade, que ela trabalha esses temas todos aí. Tá? Bom, na sequência, né? Repeti 2 vezes o meu slide. Pula aqui. Então, a CDB, ela, como estratégia de conservação in situ, ela prevê áreas protegidas, que os estados mantenham e ampliem suas áreas protegidas. Tá? O Brasil é um país que ampliou bastante, a partir de 92, o conjunto das áreas protegidas. Tá? Tem, na internet, vocês podem procurar, existem mapas. A maior parte das áreas protegidas do Brasil estão no norte do país, a maior parte está na região amazônica, e tem que ser mesmo, porque são áreas que não têm outra vocação que não ser floresta. Se desmatar essa área, se resolver plantar soja, criar gado, você gera um problema ecológico seríssimo para a região, para o país, para o mundo inteiro, e não tem um horizonte largo de tempo sustentabilidade, até mesmo econômica, porque essas áreas não têm a fertilidade do solo, não têm a capacidade de manter esse tipo de produção. Né? São regiões que têm solos, muitas vezes, a profundidade do solo fértil não é tão grande, ou a própria condição climática não é favorável para isso ou para aquilo, né? E ela é muito mais favorável para a manutenção de floresta, e é importante para o regime de chuvas do resto do país, e assim por diante. Mas, enfim, áreas protegidas, pessoal, pode ser marinha, pode ser terrestre, né? Podem ser de vários tipos. O Brasil é um país que adota até um sistema de unidades de conservação de áreas protegidas muito interessante. Nosso sistema é um sistema que tem unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. Então, tem áreas protegidas de preservação, mais rigorosas, né? De uso indireto, e de conservação, onde há a possibilidade do manejo e do uso sustentável dessas áreas pelas populações que ali habitam, e o uso direto, inclusive. Tá? Bom, essas áreas protegidas são uma preocupação muito importante da Convenção sobre Diversidade Biológica, e era, na verdade, um dos principais motivos da criação da CDB antes, tá? Quando começaram a conceber ela. Mas não ficou só nisso, evidentemente. Né? As áreas protegidas era muito focado nos ecossistemas, na proteção dos grandes ecossistemas. Tá? Depois nós temos a regulamentação e gestão de recursos biológicos. E aí entra muita coisa. Né? Entra a possibilidade de você, isso, claro, da lei de SNUP, a possibilidade de você proteger e regulamentar componentes importantes da diversidade biológica por espécie, por ecossistema ou por outros. E aí tem uma coisa interessante, que no Brasil o Código Florestal ele não foi feito para cumprir a CDB, ponto. Mas ele acaba cumprindo as obrigações da CDB. Porque ele estabelece uma gestão de áreas determinadas para a preservação da diversidade biológica também. Se você vai ver o conceito, por exemplo, de área de preservação permanente, fala em proteção da biodiversidade. Né? Se for falar em reserva florestal legal dentro das propriedades rurais, também trata da biodiversidade. Né? Sim, João Pedro, vieram antes da CDB, as APPs. Né? A APP é um negócio antigo no Brasil, ela é dos anos, eu não me lembro agora se é dos anos 30 ou dos anos 60, mas o Código Florestal número 1 é dos anos 30. Né? As APPs, elas são de muito tempo antes, mas elas agregam. Se vocês forem ver, os conceitos de APP, eles também mudaram.
Tá? Não existia o conceito de diversidade biológica antes no conceito de APP. Hoje nós já temos esse conceito. Por quê? Porque houve uma mudança com a convenção, ela, entre aspas, no bom sentido, ela contamina o resto do sistema jurídico com esse termo, biodiversidade ou diversidade biológica. Por exemplo, a Constituição veio antes da CDB, então a Constituição não tem biodiversidade ou diversidade biológica. Poderia ter se fosse depois, 92. Tá? Outra questão é a regulamentação de atividades que possam, de alguma forma, prejudicar a biodiversidade e gerar impacto. Então, os estados têm que estabelecer normas para isso. A atividade econômica que possa gerar impacto sobre a biodiversidade, ela tem que ter limites, ela tem que ter normas jurídicas para tanto. Né? Então, o Brasil, o exemplo melhor que a gente pode dar é a questão do licenciamento ambiental. Tá? O estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental no licenciamento ambiental. Né? Os outros estudos, laudo de cobertura vegetal, todos os estudos ambientais que podem ser exigidos que dizem respeito à vegetação, à biodiversidade, à fauna, à flora, a espécies de, sei lá, de insetos e assim por diante. Né? Tudo isso é em função, ou pode ser levado à discussão no judiciário em função da biodiversidade. Então, tem áreas e situações em que obras são modificadas, elas podem ser impedidas, que é muito difícil, né, você impedir uma obra, mas pode sair pela inviabilidade do licenciamento. Até o próprio consultor do licenciamento deveria dizer, não, essa atividade aqui é inviável do ponto de vista ambiental. Né? Acaba acontecendo muito pouco isso, mas, enfim, o fato é que a biodiversidade, ou o impacto negativo excessivo à biodiversidade pode ser um motivo para impedir uma atividade, para impor medidas de mitigação de impactos, de compensação e etc. Tá? E, notadamente, nesse instrumento, o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental, e outros também que são chamados de estudos ambientais em geral. Né? Só para citar alguns exemplos. A gente pode falar até do zoneamento econômico e ecológico, por exemplo, que é um exemplo de regulamentação de atividades em função da biodiversidade também. Tá? Cada país vai estruturar da sua forma. Outra é a reabilitação e reestruturação dos ecossistemas. Tá? Os ecossistemas degradados e recuperação de espécies ameaçadas. Isso é muito importante, tá, pessoal? O Brasil é um país que ele, no meu ponto de vista, não deveria ampliar o Brasil não deveria ampliar muito a sua fronteira agrícola. Tá? O que a gente poderia fazer é recuperação de ecossistemas degradados e recuperação de... Aí junto você recupera espécies ameaçadas. Né? Porque isso também é algo que economicamente é viável e gera emprego, gera renda, etc. Então, é muito mais dispendioso você desmatar uma área para depois produzir e deixar para trás a área degradada. O ideal é você fazer o contrário, você preservar aquela área, né, e não avançar e restaurar ecossistema degradado. E existem iniciativas no Brasil e no mundo, do setor público e do setor privado. Outra questão importante é a questão das espécies exóticas. Então, é a prevenção da introdução e o controle e erradicação de espécies exóticas que ameaçam ecossistemas, habitats e espécies nativas. Isso é muito sério. No Rio Grande do Sul, aqui no Pampa, nós temos uma espécie exótica, o capim anone, que causa enormes prejuízos à pecuária. Tá? Então, se vocês tiverem interesse, não conhecem, nunca ouviram falar do capim anone, coloque no Google lá, capim anone, vocês vão ver o que é o capim anone. Ele toma conta, é um capim que veio da África, e ele toma conta do campo e prejudica muito, muito, muito as espécies nativas de grama, de forrageira, etc. Então, isso diminui até a capacidade do campo de engordar o gado, ela prejudica economicamente. Né? Você olha assim para a propriedade e pensa, mas meu Deus, que loucura, tá? Que maravilha, tem grama, tem alimento para muito animal aqui. Né? Só que os animais não... Eles preferem outro tipo de pasto. E o capim anone ele tomou conta, então só em situações mais extremas, como secas, etc., o gado come o anone. Ovelhas comem, mas o gado em geral não come. Isso é um problema bem sério e causa sempre prejuízo.
O que o pessoal acaba fazendo é usando secante e plantando pastagem, usando azevém e outros tipos de pastagem. Mas o ruim é que você usa o secante para matar o anone e acaba matando também as espécies nativas, né? Mas existem outras formas de manejo, tá? Não vou entrar no detalhe. Muito bem. Outro tema é a questão dos organismos vivos modificados. Vocês notem que está tudo isso aqui envolvido com a conservação in situ. Então, conservar as espécies no lugar onde elas vivem também prevê, além do manejo e o cuidado com a espécie exótica, com a reabilitação e reestruturação dos ecossistemas, a preocupação com organismos vivos modificados, ou os OGMs, como a gente conhece melhor, né? Então, existe uma preocupação dentro da CDB, e essa é uma preocupação que não é só deles, é dos cientistas, do mundo inteiro, que as espécies geneticamente modificadas possam trazer prejuízo às espécies locais e às espécies da biodiversidade local, tá? Isso é uma questão que, hoje no Brasil, parece que biotecnologia, OGM, liberação de OGM, parece um assunto que é passado, né? Ninguém mais discute, se discute muito pouco, e teve uma época que, quando eu fazia o mestrado, no tempo do mestrado ainda, né? Nós tivemos discursos muito acalorados sobre isso, participei de eventos, Fórum Social Mundial, e protestos e assim por diante, e hoje esse tema ele caiu muito, assim, perdeu muito o debate, a arena pública está muito reduzido o debate sobre OGMs. Mas é um tema que eu até estimulo a estudar para entender como é que funciona o sistema de aprovação de OGMs e também o sistema de controle, de gestão de risco, de avaliação de risco de OGMs, né? De uma forma crítica, mas sempre fazendo o contrário, primeiro avaliando o sistema e vendo como é que ele é, para depois criticar, né? Não primeiro criticando, para depois... Né? Primeiro entende como é que funciona, senão vai ficar uma crítica no vazio. Mas é um tema legal. Isso interessa bastante, Ayrton, também para a questão da propriedade intelectual, né? Ah, com certeza, com certeza. E tem, essa questão da propriedade intelectual com o OGM é bem interessante. Tem uma trampa que foi feita pelas empresas de inserir no mercado brasileiro os OGMs, dizendo que era uma coisa... a palavra não é natural, mas híbridos sempre ocorreram, na natureza as coisas se cruzam, né, as espécies, o que é um OGM? É mais ou menos isso aí. Né? E quando essas espécies foram introduzidas, e na hora de patentear isso, de ganhar dinheiro com isso, né, as empresas disseram, não, isso aqui é uma criação humana. Né? Isso aqui envolve uma engenharia genética de altíssimo nível, isso aqui e cumpre todos os requisitos da propriedade intelectual. Né? Então não é uma planta qualquer. Você não pode registrar como propriedade intelectual uma planta, né? Como patente, melhor dizendo, uma planta, só pode ter um cultivar, né? E a patente protege muito mais de cultivar. E aí eles disseram, não, mas isso aqui, além de um cultivar, existe uma patente por trás desse cultivar aqui, que é o processo da transgenia e tal. Mas isso é um outro assunto para um outro momento, mas o fato é que foi feito todo um processo para inserir os OGMs nos países em desenvolvimento, com tecnologia do norte, né, dos países do norte, e com é um jogo muito bem jogado, assim, os caras são muito bons no que eles fazem. E houve uma classificação... Oi? Sim, eu perguntasse, na tua opinião, os OVMs aí e os OGMs, só muda o nome? O conceito é o mesmo? Eu acho que só muda o nome, Cláudio, eu acho que muda o nome. Eu nunca entrei muito a fundo nisso para... Me parece que sim, parece que só muda o nome, tá? E aqui a questão dos organismos vivos modificados tem um protocolo próprio, tá? Que é o protocolo de Cartagena, sobre biossegurança, e esse protocolo de biossegurança de Cartagena, ele vai envolver essa questão da gestão do risco dos OGMs, ele vai envolver também a questão da avaliação. Tem uma coisa que é gestão do risco, né? E tem uma coisa que é avaliação de risco também, e vai envolver também o movimento transfronteiriço e as responsabilidades sobre isso. Né? Porque, veja bem, você inserir uma nova espécie num novo ecossistema, isso pressupõe que você tem que fazer um estudo sobre aquela espécie, minimamente. Né? No início, lá, quando começou a se discutir a questão dos transgênicos, o estudo que se queria exigir, inclusive o pessoal do IBAMA, era o famoso EARIMA. Né? E aí a legislação de OGMs, a lei de biossegurança, que foi votada no Congresso, foi sancionada, inclusive, pelo vice do Lula na época, o Alencar, né, Clóvis?
Eu não sei se o Lula viajou para não assinar a lei do transgênico, porque ela era muito impopular entre os movimentos sociais que defendiam o Lula, no caso MST e outros, ou se foi uma coincidência, mas foi o vice, que era o José Alencar, que sancionou a lei, a segunda lei de transgênico. A primeira foi do governo Fernando Henrique, se não me engano. Né? E nessa lei, aí sim, definiu-se, vai ser a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança que vai decidir as questões relativas aos transgênicos. Tem toda uma discussão histórica aí da forma como se construiu esse sistema, né? E também, no início, eu não sei se agora continua, mas tinha uma discussão importante sobre a falta de transparência e acesso aos dados e também de acesso às reuniões. Teve uma disputa pelo até próprio Ministério Público, eu lembro que entrou com uma ação civil pública que não queria participar das audiências e ter acesso. Né? O pessoal da área que eu conheço, que trabalha em Embrapa e outros, dizem que o sistema é transparente, que ele tem as suas, digamos assim, capacidades de você acessar os dados, informações, que esbarram no limite do segredo industrial, né? Porque a propriedade intelectual ela tem isso. Nós temos a patente, que gera esse monopólio temporário sobre as espécies, sobre as espécies não, no monopólio temporário sobre a tecnologia, né? Não é sobre espécie. Espécie aí seria o cultivar, né? E a tecnologia aplicada. Mas monopólio temporário sobre a tecnologia, né? E nós temos o segredo industrial, que é simplesmente não liberar aquela informação. Então, tem informações que não são de acesso público. E a própria patente, ela tem um período, quando você deposita a patente, que você fica no sigilo. Né? Tem um período que essa patente, os dados que tem ali são sigilosos. Notadamente, enquanto você está desenvolvendo o procedimento dentro do INPI no Brasil. Tá? E o cultivar da mesma forma. Tá? Mas é uma questão interessante. Patentes e cultivares não é a mesma coisa. São duas formas de propriedade industrial. O cultivar é da planta, e no caso dos transgênicos e outros, a patente é dos processos e também dos produtos que são utilizados. Tá? Uhum. Esse é um tema que eu também trabalho. Tem uma discussão também, desculpa. Tem uma discussão também, Ayrton, da época ali da lei de biossegurança, de que ela seria inconstitucional por dispensar o estudo de impacto ambiental, né? Sim, porque ela dispensa por lei uma coisa que está na Constituição. Né? A Constituição fala tudo prévio de impacto ambiental e eles forneceram uma lei. Porque será que a modificação genética cria riscos significativos? Se a gente considerar que sim, que cria riscos significativos, então não pode ser dispensado o estudo de impacto pela Constituição. Então a lei estaria inconstitucional, né? Mas a compreensão que prevaleceu é que a lei não é inconstitucional, né? Não é inconstitucional. Lendo ali o artigo 225, agora não recordo qual é o inciso. É o do E-Rima, né? O primeiro, inciso 3, eu acho. Obrigado. Estudo prévio de impacto ambiental. Né? Bueno, essa questão dos organismos vivos, então, é um cuidado para que a inserção deles no mundo natural, digamos assim, mesmo que seja numa fazenda, numa produção agrícola, que ela tenha um certo controle, tenha uma preocupação e uma avaliação anterior. Tá? No caso, cada país vai ter seu sistema. E a CDB ela tem toda uma estrutura que também vai ser aplicada no protocolo de Nagoya, que estabelece um sistema de informações global para que todo mundo possa, de alguma forma, saber qual é a legislação que existe no país A, B e C, quais são as instituições que fazem esse controle do gerenciamento dos riscos dos OGMs. Também tem uma possibilidade de uma autoridade nacional para, digamos assim, dar o consentimento prévio para a entrada ou não desses transgênicos, né? Então, tem o consentimento prévio informado, também tem, assim como tem no conhecimento tradicional, como tem na questão do patrimônio genético, também tem em relação ao organismo vivo modificado. Se supõe que, para entrar num território estatal, tem que ter um consentimento de um órgão estatal daquele país. Né? Senão, uma empresa privada ela pode simplesmente pegar e introduzir, eu posso importar. Né? Então, isso pode ser também positivo para as próprias empresas, porque elas têm uma previsão jurídica, há uma previsibilidade jurídica em relação ao que eles precisam fazer para ingressar com o produto no país. Né? Tá? Bom,
Outra é a questão dos conhecimentos e práticas tradicionais. Esse aqui é um tema que também eu estou revisando da fala da aula passada, que eu acho muito importante. Ó, as obrigações nacionais, elas estão em vários incisos, vamos dizer assim, do artigo 8º, tá? Mas tem um que é fundamental para nós, que é o reconhecimento da importância dos conhecimentos tradicionais na conservação in situ, tá? Isso aqui, ó, é mega importante para os países do Sul, especialmente, tá? Para que a gente consiga estabelecer políticas que levem em consideração o respeito aos povos tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, etc. Tá? Povos que vivem na natureza, na floresta, no pampa, e que têm modos de vida, de produção muito mais sustentáveis do que, por exemplo, a exploração comercial agrícola extensiva. Tá? Olha o que diz esse artigo, esse inciso. Em conformidade com a sua legislação nacional, respeitar e preservar e manter o conhecimento, inovação e práticas das comunidades locais e populações indígenas com estilo de vidas tradicionais, relevantes à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica e incentivar sua mais ampla aplicação com a aprovação e a participação dos detentores desse conhecimento, inovação e práticas, e encorajar a repartição equitativa dos benefícios oriundos da utilização desse conhecimento, inovação e práticas. Bom, ponto número 1, né? O conhecimento tradicional é valorizado assim como o conhecimento tecnológico, assim como o conhecimento científico, tá? Ele tem direito, o Estado tem o dever de respeitar, preservar e manter, tá? Respeitar no sentido de respeitar, inclusive, a questão do patrimônio cultural desses povos, né? Vai respeitar tanto o território quanto o patrimônio cultural, entende? Patrimônio material, né? Preservar, esse é um problema também, né? Preservar e manter esse conhecimento. Como é que a gente está fazendo? Quais são as políticas públicas que a gente tem para preservar e manter esse conhecimento? A lei, por exemplo, 13.123, do patrimônio genético, dos conhecimentos tradicionais, ela é fraca em preservação dos conhecimentos. Ela é forte em proteção do direito soberano do Brasil sobre seus recursos genéticos, média na proteção ali dos direitos dos povos tradicionais sobre seus conhecimentos, práticas e as espécies que são encontradas no seu território, mas não tem nada de preservação do conhecimento, né? Porque isso se faz a partir de política pública de indução, política pública de investigação também. Muito mais. Aqui, essa preservação do conhecimento, ela está mais próxima do patrimônio cultural, né? E o Clóvis até comentou que tem orientando que está estudando esse assunto. Então, eu acho que fecha muito com isso, né? A preservação do patrimônio cultural, natural, e ele é um patrimônio não estático, ele é evolutivo. Por isso que a própria convenção fala em conhecimento, inovação e práticas. Porque quem diz que os indígenas não podem inovar? Eles mesmos podem inovar em relação àquilo que eles fazem, né? E em parceria, talvez, com universidades e assim por diante. Então, vejo que no artigo 8º, J, que fala da conservação in situ, é colocado que o que as populações tradicionais fazem pode ser importante para manter a conservação das espécies no local onde elas, digamos assim, se desenvolveram, ou elas têm, enfim, seus ecossistemas e tal, tá? Tanto a gente pensando no uso lá para fármaco, para alimentação, quanto a própria forma de preservar as espécies da diversidade biológica geral, quanto agrícola, tá? Os povos e populações tradicionais têm formas de manejo das espécies. Tem um livro que eu já comentei com vocês, Antônio Carlos Diegues, Etnoconservação. Esse livro é espetacular e ele explica, tem vários estudos ali que mostram que as populações tradicionais são responsáveis por preservar e ampliar a biodiversidade, tá? Estou vendo que vai ficar bastante coisa para o ano que vem, não vou tocar aqui. Tem um livro, tem uma obra também, que é espetacular, que eu esqueci o nome dos autores, que se chama Memória Biocultural. Que legal. Né? Que também relaciona o patrimônio cultural com a memória a respeito da biodiversidade, né? Mas isso aí é importantíssimo, porque se tu perde isso, que
que tu perde a memória da humanidade. Né? A gente pensa sempre como patrimônio cultural, a gente pensa nos prédios e tal. Não, o patrimônio cultural também é um modo de fazer com a biodiversidade, né? Com as espécies. Sim. Pessoal, a questão das espécies, da biodiversidade, do uso, ela se perdeu muito na nossa geração, ou gerações próximas. Volta a 200 anos atrás, isso era a vida das pessoas. Vocês conseguem entender isso? É uma coisa que me incomoda muito, e da minha própria cultura. Perguntar quantas marcas de carro você conhece. Puxa vida, um monte. Né? Ou time de futebol, ou marca de roupa, sei lá. Aí pergunta, quantas espécies você conhece? Pelo nome popular. Ferrou. Né? Ainda mais essa geração agora. As pessoas não têm conhecimento. Agora, chegar para o meu avô, para o meu bisavô, para outros, eles conhecem muito, tinham muito conhecimento. Imagina esses povos que vivem na floresta, sempre viveram dessa forma, aproveitando essas espécies. Bom, mas assim, só um destaque naquele tema ali, não tem problema, a gente termina na semana que vem, não tem problema. Mas é interessante que não fala só em populações tradicionais, né? Fala em comunidades locais, uma coisa assim. Locais, comunidades locais. Então, qualquer grupo humano que tenha conhecimentos sobre a biodiversidade está incluído aí. Legal, porque assim, isso é importante que tu falou. A CDB, ela adotou um conceito muito genérico, né? Ela adotou um conceito bem amplo. Por quê? Ele amplia, depois os estados vão estabelecer quais são as chamadas populações tradicionais e tal. Né? Porque são diferentes formas. Cada estado tem a sua maneira e seus povos, né? Então tem lugares que têm populações autóctones e tem lugares que tem muito pouco isso, mas mesmo assim existem práticas tradicionais e povos locais, né, Clóvis, que você falou. Muito boa essa observação, importante, não pode parecer que foram selecionadas meia dúzia de... Né? Não. Senão a importância que é só coisa de conhecimento indígena. Não é só indígena. E está muito longe disso, né? Está longe disso. Então, por exemplo, as populações que vivem nas florestas, na Amazônia, por exemplo, não é só o índio que tem que ser consultado, né? Um caboclo, um ribeirinho, se for pegar um conhecimento que ele tem, passado de geração em geração e tal, é a mesma coisa, né? Os quilombolas, da mesma forma. Né? Os estados que têm que estabelecer suas políticas. Isso, desculpa te cortar, que acho que está chegando atrasado o eco, mas assim... Inclusive aquele conceito que a Lei 13.123 usa, que é do conhecimento difuso, lembra? Que a gente discutia, né? Então, é o conhecimento tradicional difuso. Ele não é de uma comunidade específica, mas é uma coisa assim, por exemplo, a chá de macela faz bem pro sistema digestivo, né? É uma coisa que tu não consegue dizer, é o conhecimento de uma tribo indígena ou de uma comunidade do interior de não sei aonde. Não, é uma coisa espalhada, né? Isso. E difícil de identificar, né? Difícil de identificar e que já se incorporou na vida das pessoas, né? E aí todo mundo poderia pensar assim, mas não tem... Por que eu vou me preocupar em pedir um acesso para isso, ou repartir benefícios, se é um conhecimento geral, né? Então, aí a lei, a 13.123, ela cria um sistema que possibilita você repartir benefícios com a sociedade. Então, você cria um projeto, né, que você não define A, B ou C, que eu não vou repartir benefício com uma tribo, com uma comunidade, mas eu faço um projeto, por exemplo, dentro da própria universidade, que gera benefícios para vários atores que podem estar envolvidos, né? Mas isso é um assunto legal porque as universidades têm que começar a prestar atenção nisso, né? A maior preocupação que eu vi até hoje trabalhando com isso nas universidades sempre foi assim, tem que fazer o acesso certo para não pagar multa, para não ter problema depois na patente e tal. Então, por que não fazer um projeto que, ao mesmo tempo que você acessa o patrimônio genético, você também faz um projeto de conservação, de uso sustentável dessas espécies, de uma espécie de educação ambiental também, e capacitação. A CDB vê isso. Isso é muito legal, sabe? Bom, seguindo aqui. Utilização sustentável, então, é um conceito que está no artigo 10, já saí do 8º e do 9º, do ex situ e in situ, e ela é um conceito interessante, porque é um conceito da sustentabilidade voltado para a questão da diversidade biológica. Significa, aí eu vou pegar ipsis literis como está na lei, na convenção, tá?
Utilização sustentável significa a utilização de componentes da diversidade biológica de modo e em ritmo que tais não levem, no longo prazo, à diminuição da diversidade biológica, mantendo assim seu potencial para atender necessidades e aspirações da geração presente e das gerações futuras, né? Presentes e futuras, eles colocam no plural. Então, vejam, aquele conceito de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, pensando a questão da biodiversidade, tá? Essa utilização sustentável, ela tem, digamos assim, na CDB, algo bastante genérico, não tem um método quantitativo para dizer se é sustentável ou não é, né? Os estados podem criar os seus indicadores, as empresas podem criar os seus indicadores. Hoje tem várias empresas que criam, setor privado, setor público, as ONGs, tá? Mas a utilização sustentável na CDB, ela parte de 5 ações que os estados devem adotar. Primeiro, integrar a conservação e a utilização sustentável nacional, evitar e minimizar impactos adversos na diversidade biológica, proteger e incentivar os usos constitucionários da biodiversidade de acordo com as práticas culturais tradicionais, apoiar as populações locais no desenvolvimento e implementação de ações corretivas em áreas degradadas e encorajar a cooperação entre autoridades governamentais e setor privado no desenvolvimento de métodos para a utilização sustentável dos recursos biológicos. De tudo que eu falei aqui, os 4 primeiros têm da conservação in situ, tem outros artigos. Mas aqui, ó, encorajar a cooperação entre as autoridades governamentais e o setor privado no desenvolvimento de métodos para a utilização sustentável dos recursos biológicos, agora é novo, eu não tinha falado sobre isso, né? Então, a ideia é aproximar o mercado do Estado, também esse terceiro setor, para, em cooperação, buscar métodos mais sustentáveis de utilização de recursos biológicos. Isso pode estar aqui está diretamente envolvida a questão da bioeconomia. Tá? Aqui está diretamente envolvido o Estado gerir políticas públicas e orçamento, recursos, para esse tipo de iniciativa. Tá? Aqui também pode estar inserido bancos de fomento de desenvolvimento, tipo o BNDES, aqui das Américas, como é que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? E outros. E eu vi várias discussões e está pipocando isso, está muito forte isso hoje, de incentivos, de financiamento, e, enfim, para encorajar esse tipo de operação, envolvendo setor privado, para utilização sustentável de recursos biológicos, ONGs e talvez também o Estado, né? Bom, seguem os artigos, fala em incentivos, que a utilização sustentável cobra incentivos, né? Pesquisa e treinamento, educação e conscientização pública e avaliação de impactos e minimização de impactos negativos. Depois nós vamos para um tema que é importante para a nossa pesquisa em geral, né? Pelo que eu vi, o Clóvis tem muitos alunos que estão discutindo a questão do acesso e repartição de benefícios, né? Que é o acesso propriamente dito. O artigo trata do acesso ao recurso genético propriamente dito, que é o artigo 15. Né? Refere-se à forma como os recursos genéticos e os conhecimentos tradicionais associados podem ser acessados e como os benefícios que resultam dos usos, principalmente comerciais, deverão ser compartilhados, né? Devem ser compartilhados, né? Entre pessoas, países que utilizem esse recurso, usuários e pessoas ou países que fornecem, provedores. E aqui tem um negócio interessante, a CDB, ela divide entre usuários e provedores, né? Pode ser tanto o país usuário quanto o país provedor, quanto dentro dessa lógica, pessoas usuárias e pessoas provedoras, físicas ou jurídicas. Pode ser dentro do próprio Estado, pessoa usuária e pessoa provedora, sim. Mas a CDB, ela se preocupa principalmente com essa relação de pessoas usuárias e provedoras envolvendo países distintos. Não se aplica só a isso. Ela se aplica de modo geral, mas quando envolve usuários nacionais e provedores nacionais, a legislação do Estado já daria conta, né?
O que ela tenta fazer, principalmente, é quando existe essa questão além da fronteira, que é o grande desafio, né? E aí nós temos dois conceitos que eu acho importantes. País de origem e país provedor. Isso eu vi bastante na prática, né? País de origem significa aquele país que possui os recursos genéticos em condições in situ. Então, Mata de Araucária é na Serra Gaúcha, no Paraná e tal, né? Ok. País provedor de recursos genéticos significa o país que provê os recursos genéticos coletados em fontes in situ, incluindo populações de espécies domesticadas e silvestres obtidas em fontes ex situ, que possam ou não ser originadas nesse país. Então, assim, e as espécies que possivelmente possam ser domesticadas no ambiente de um outro estado. Então, vamos pensar assim, ó, existem espécies que foram trazidas para o Brasil há muito tempo e que são espécies que se incorporaram na nossa biodiversidade a partir de um traço humano, né? E que tem um vínculo cultural, tá? Essas espécies aí, elas são espécies que o Brasil pode ser um provedor. Tá? Provedor é de onde vem o recurso, né? Então, o Brasil pode ser um provedor, tá? E aí tem é muito rico isso, tem umas questões muito complexas que envolvem, por exemplo, o cavalo crioulo foi trazido para o Rio Grande do Sul, para a região aqui do Pampa e tal, né? E aí, o que é o cavalo crioulo na ordem de... Porque é patrimônio genético, é recurso genético, né? Tudo bem, como é que a gente vai enquadrar isso? O cavalo vem de outro continente, quanto tempo ele está aqui, né? Espécies também da agricultura. E aí tem que ter um cuidado, que a espécie que envolve a agricultura tem um tratado da FAO, que é o TIRFA, né? Que é para espécies da agricultura, entra também a questão pecuária, mas não, TIRFA é agricultura, é isso. Espécies da agricultura, né? E espécies domesticadas que são para agricultura e alimentação, tá certo? Agricultura e alimentação, né? E elas não entram no escopo direto da CDB, aí fica lá para a FAO. Tem umas coisas que a gente vai ter que depois discutir com vocês aqui. Tá? Bom, o artigo 15, ele reconhece os direitos soberanos dos estados estabelecerem as regras sobre recursos genéticos e seus conhecimentos tradicionais associados. Tá? Sem dúvida alguma. Quem decide isso é o Estado Nacional. Seguindo algumas regras internacionais, mas quem decide é o Estado. Só que eles têm duas funções essenciais nisso. Primeiro, implementar um marco legal e procedimentos que facilitem o acesso aos recursos genéticos para utilização ambientalmente saudável. Então, assim, ó, a priori, os países não podem criar uma legislação que crie obstáculo ao acesso ao recurso genético, sem nenhuma justificativa, entenderam? Ah, eu vou proibir que países estrangeiros acessem recurso genético no meu território, ou que empresas estrangeiras acessem no meu território. Não pode fazer isso. Os estados, eles assumiram um compromisso de facilitar esse acesso. Mas, por outro lado, eles podem, na sua lei, assegurar que os benefícios derivados de seu uso sejam distribuídos de modo justo e equitativo entre o usuário e provedor. E ele é o provedor, e as populações que vivem no seu território são provedores. Os detentores de conhecimento tradicional associados são os detentores, entenderam? Então, o Estado tem que estabelecer um marco legal de procedimentos que facilitem o acesso. Tá? Se alguém quer pesquisar espécies aqui no Brasil, tem que ter uma legislação para isso. Tá. Essa legislação, ela vai trazer, por exemplo, normas de acesso. Ela pode ter, inclusive, uma norma prévia, né? Tem estados que dizem assim, olha, antes de acessar a espécie, tem que pedir uma autorização. Tem estados que, no caso do Brasil aqui, dependendo da situação, você faz um cadastro. Tem situações que você faz só um cadastro. Acesso simples à espécie. Ah, um pesquisador estrangeiro vem pesquisar no Brasil uma espécie aqui. Aí o Brasil criou uma coisa interessante. O Brasil tem, para pesquisar pessoa física ou jurídica estrangeira no país, tem que estar associado com uma instituição nacional, com uma universidade ou com uma outra instituição nacional de pesquisa. Tá? Isso é uma tentativa de manter a nossa soberania. Só que gera alguns problemas, porque muitas vezes há uma dificuldade em encontrar esse tipo de
de instituição. Porque nem toda pesquisa com patrimônio genético, recurso genético, ela é com fins comerciais. Ela pode ser simplesmente uma pesquisa de taxonomia de espécies, né, para fazer uma classificação de espécies. Ela pode ser uma pesquisa para ver o impacto ambiental da poluição sobre uma espécie. Ela pode ser uma pesquisa para estudar coisas que são da ecologia, e não, por exemplo, da produção de fármacos. Mas, por outro lado, e aí que a convenção está preocupada, e os países megadiversos se preocuparam, um regime de acesso ao recurso genético poderia ser um regime de biopirataria. E aí que entra o direito internacional ambiental e a convenção, principalmente para tentar evitar o que chamam de biopirataria, né? A ideia de que, para acessar o recurso genético, tem que cumprir a legislação do Estado Nacional e, se for em território indígena, tem que cumprir a legislação que diz respeito à questão indígena, território indígena, consentimento prévio informado, né? Se for envolver conhecimento tradicional, tem que ter todo aí o Matheus, o Clóvis, o pessoal tem estudado isso, né? Tem que ter toda uma sistemática, toda uma organização para não fazer isso de qualquer jeito. O Estado estabelece as regras locais para acesso a esse conhecimento tradicional associado. Tá? Embora muitos conhecimentos tradicionais associados você consegue encontrar num livro. Mas quando você vai transformar isso em ciência, tecnologia, você tem que ter previamente uma autorização estatal e uma autorização daquele provedor do conhecimento do recurso. Né? E aí nós entramos em duas siglas importantes para a CDB, que é o PIC e o MAT. Né? O que seria o PIC? É para o usuário fazer um acesso, ele deve primeiro obter autorização do país provedor. Tá? Então, esse consentimento prévio fundamentado. Essa autorização pode ser do país provedor e o país estabelecer também que tem a autorização de um provedor específico, pode ser uma comunidade local, indígena. Né? E, além disso, também, o provedor e o usuário devem negociar um acordo, conhecido como termos mutuamente acordados. Tá? Esse acordo também pode ser um acordo entre estados e pode ser um acordo entre uma empresa de um estado e um detentor de outro. Tá? Mas tem que seguir rigorosamente a legislação. Tá? Então, qual é o exemplo, professor, que o senhor tem de termos mutuamente acordados, o MAT, entre estados? Na verdade, eu conheço um importante que envolve, ou não, são vários, mas que envolvem grandes empresas. Por exemplo, a Novartis Pharma, ela tem um acordo com uma instituição da Costa Rica. Ao mesmo tempo que o governo da Costa Rica se envolveu, o governo americano não, mas o governo da Costa Rica se envolveu nesse acordo. Tá? Toda a legislação relativa à biopirataria no Brasil, ela... não, troquei o acordo. O acordo é em Biomerc. Acordo, volta. Novartis é no Brasil. Tá? O nome do acordo é em Biomerc, que é um acordo feito por uma instituição de biodiversidade da Costa Rica e a Merck, que é uma empresa multinacional, acho que é americana, né? Tá? Então, o acordo esse foi feito, muito conhecido. E no Brasil foi feito um acordo muito polêmico entre a Novartis Pharma e a Bioamazônia. Qual é o problema desse acordo que foi feito nos anos 90, na época do governo Fernando Henrique? Não existia regulamentação legal no Brasil para esse tipo de acordo. Tá? Então, eles fizeram o contrato do jeito que eles queriam. E a organização que cedeu o patrimônio genético, entre aspas, aqui do Brasil, ela abriu mão de muita coisa, segundo o movimento ambientalista, pesquisadores, etc. E isso foi muito, digamos assim, noticiado na imprensa como uma forma de biopirataria legalizada. Se fez um contrato e as autoridades não tinham percebido isso até o momento em que a sociedade civil organizada começou a pegar no pé. Tá? E por isso que foi editada a primeira lei no Brasil, que foi uma medida provisória. Então, por que o Brasil, a primeira norma de patrimônio genético, foi uma medida provisória? Porque houve um acordo internacional nesses moldes da convenção, mas sem uma regulamentação local.
né, o que gerou muita polêmica. Tá? Bom, entenderam o que é o consentimento prévio fundamentado e os termos mutuamente acordados, né? O consentimento prévio fundamentado é uma autorização cedida pela autoridade nacional competente do país provedor para um usuário antes da realização do acesso ao recurso genético ou CTA, tá? E os termos mutuamente acordados são o acordo entre os provedores de recursos e os usuários e as condições de acesso desse recurso. E assim, também a questão da repartição de benefícios. Então, nesse acordo, vai dizer tudo, né? Que forma vai ser acessado, quais são os direitos das populações, por exemplo, que têm o conhecimento tradicional, de que forma vai ser repartido esse benefício. Então, vejam, primeiro, tem uma autorização, que está na Lei 13.123, e depois tem um acordo, né, entre provedor e usuário dos recursos. Aqui tem uma imagem que ajuda a entender. Eu acho que essa imagem está boa. Conseguem ver bem ela ou está muito pequenininha as letras aqui? Um pouco pequeno, né? Mais ou menos? Tá. Olha lá. Tem acesso e repartição de benefícios ali. Nós temos espécies in situ e ex situ, como recurso genético, né? Nós temos os provedores, que podem envolver ou não conhecimento tradicional associado. O Estado tem direito soberano sobre os recursos naturais. As autoridades nacionais são competentes. As autoridades nacionais competentes desses estados concedem autorização de acesso aos usuários de recursos genéticos, né? Tá aqui. Aí nós temos o consentimento prévio, os termos mutuamente acordados, necessários para isso. Depois nós temos os usuários, que podem ser pesquisador, universidade, pode ser indústria. Esses usuários, eles vão ter estabelecido seus usos, né? Eles podem ser comerciais ou não comerciais, então pode ser não comercial, é taxonomia e conservação. Comercial pode ser biotecnologia, pode ser horticultura, pode ser produtos farmacêuticos, tá? E aí, nós temos a repartição de benefícios decorrentes desse processo todo. Podem ser recursos financeiros, tá? E podem ser recursos não financeiros. Exemplo de recurso financeiro, pagamento de royalties. Titularidade conjunta, de propriedade intelectual. Tá? Eu já vi isso na prática, né? Bom, no sistema de propriedade intelectual não tem só os royalties, também tem o que se chama de upfront. Tu paga um valor inicial e depois tu pode fazer uma patente conjunta, né? Tu pode pagar um valor inicial à empresa, para o provedor, tu pode negociar os royalties e negociar uma patente conjunta, né? Então, são recursos financeiros. Existem outros recursos financeiros possíveis, tá? Até ações da empresa podem ser negociadas. Esse negócio da patente conjunta é bem interessante, né? Vai registrar no NPI aqui, e tem uma patente que é da empresa e também de uma universidade. Isso conta para a universidade. Então, se uma universidade estiver participando junto, ela pode pedir, né? O problema, às vezes, quando envolve uma patente, quando uma comunidade indígena e tal, como é que você vai registrar? É uma pessoa jurídica? É uma pessoa física? Porque o NPI ele é um sistema, né, que prevê isso. Ponto. Né? Nas patentes. Né? Você tem que ter ou o nome de uma pessoa física ou jurídica. Tá? E nós temos também benefícios não financeiros, pesquisa e desenvolvimento conjunto, educação e capacitação, e a transferência de tecnologia, que é uma coisa importante. O Norte, que tem tecnologia, além de patentear, além de fazer a parceria, que ele possa transferir a tecnologia para o Sul, o que é bastante difícil de acontecer, tá? Isso é muito difícil de acontecer. Transferem muitas vezes a tecnologia, mas não a principal tecnologia que a gente quer que transfira, tá? Seguindo, aqui uma breve explanação sobre transferência de tecnologia. Essa transferência de tecnologia, ela envolve transferência da questão biotecnológica, também a transferência da forma de utilização sustentável da biodiversidade e da conservação, tá? Das técnicas. E as tecnologias e técnicas tradicionais também importam. Então, vai valer aquela biotecnologia industrial das grandes empresas? Sim, é isso que se transfere
norte para o sul, principalmente, ou se gostaria que se transferisse, né? Mas os conhecimentos tradicionais também, só vou falar mais uma coisinha, os conhecimentos tradicionais também fazem parte das tecnologias. Eu só quero falar mais uma parte aqui para não perder o raciocínio, tá? Então, de modo geral, esse processo que está nessa imagem que eu mostrei para vocês aqui, ó, tá? Ele prevê uma complexidade muito grande, mas ele foi estruturado assim para, primeiro, gerar repartição de benefícios, tá? Para que exista essa repartição de benefícios, é necessário que exista uma troca. Muitas vezes entre norte e sul, muitas vezes entre sul e sul, empresas privadas, comunidades tradicionais, universidades, a própria população que vive no local, tá? Esse sistema, hoje, ele não é um sistema que funciona muito bem, tá? Senão o pessoal pode achar que isso aqui é uma maravilha, que eu descobri né, aquilo funciona perfeitamente. Não, ele funciona, mas ele tem uma série de entraves e uma série de problemas, tá? Inclusive o Clóvis e o grupo fizeram um trabalho, né, Clóvis, para investigar os contratos aí que envolvem repartição de benefícios e outras coisitas más, e descobriram que isso é ínfimo, né? E o Brasil, por exemplo, tem um Fundo Nacional de Repartição de Benefícios para os recursos serem utilizados para a conservação da diversidade biológica, mas o Brasil hoje não tem condições de fazer isso, porque o fundo... a informação que eu tenho até hoje é que o fundo não está articulado o suficiente para esse recurso ser empregado em conservação. Então, esse processo, para finalizar minha frase aqui, ele é um processo em andamento. Só que ele é um processo em andamento que já tem 30 anos, 90, né? Verem a dificuldade que é fazer tocar isso aí. Tá, Cláudio? Desculpa se eu me estendi demais aqui, mas Imagina, eu queria fechar esse raciocínio, tá? Não, eu fui muito rápido na explicação também. Não, tá excelente, Ayrton, muito obrigado. A gente, nós vamos continuar desse ponto, então, né? A gente continua na próxima? Isso, na próxima eu continuo, e fechou bem, porque na próxima eu vou continuar da relação da CDB, texto esse mais geral, com os protocolos e com as outras convenções. Aí fecha a minha parte. Tu queres passar alguma coisa para... Sim. Sim. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para vocês, eu vou mandar para o Clóvis, depois vocês podem combinar como, no grupo. Eu queria deixar umas tarefas para vocês. Eu acho que dá para ficar 2 semanas a tarefa, Clóvis, o que tu acha? É a teu critério, eu não sei melhor, exatamente. Né? Porque assim, ó, eu vou falar da CDB, eu vou falar do protocolo de Nagoya, mas tem o pós o que eu falar, entendeu? Que são os desafios do protocolo de Nagoya, os desafios da CDB no Brasil, os desafios das metas de Aichi, os desafios do plano global, esse que está se estabelecendo para a biodiversidade, que eu gostaria que vocês pesquisassem. Vocês têm mais que nós, professores, a pesquisar. Tá? Mas eu vou passar para vocês um material que ele tem ele ensina a pescar e dá a vara de pescar e quase o peixe, mas é só para vocês pesquisarem lá. Tá? Depois eu vou passar para o Clóvis, esse slide eu vou passar no grupo também. E também tem umas cartilhas. Eu tenho umas cartilhas que eu me baseei, inclusive, que eu passo junto ali, que é da CDB.